dia, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para gravar conteúdo importante e bíblico para todos vocês. Sabe por quê? Porque palavra aberta é Jesus no coração. Porque cada versículo que nós estamos estudando ou queremos estudar será um grande e precioso encontro com o nosso Criador. Amém? E que assim seja na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, a lição desta semana, estamos indo para a 6ª semana de estudo da lição. E a lição desta semana ela vem por título O Inimigo Interno, né? A lição de sábado. Então, na lição de sábado, nos diz que nós temos um inimigo, né? Não só o inimigo externo, ou seja, aquele que vem de fora, mas também o inimigo interno, né? Que normalmente são aplicáveis aí em nossos dias. Pode ser uma depressão, uma síndrome do pânico, né? Um desemprego, divórcio, casamento tóxico, enfim. São vários inimigos que nós temos internamente, né? Guardado conosco e no nosso contexto familiar. Então, nem sempre o perigo maior é o que está fora, mas sim, muitas vezes, na sua maioria, o perigo maior é aquele que se encontra dentro de nós, né? São as nossas emoções, talvez, são os nossos sentimentos, que por muitas das vezes acaba sendo não muito positivo, né? Em nossos relacionamentos, em nosso bem-estar, em nosso convívio familiar, de amizades, enfim, né? Tudo isso pode realmente acabar sendo o nosso inimigo interno, né? E temos vários exemplos, não só em nossa vida, né? Não só em nosso contexto familiar, mas sim também a palavra de Deus nos traz vários personagens bíblicos que tiveram problemas externos e interno ao mesmo tempo, né? Tivemos aí, por exemplo, Davi, Salomão, Davi com Absalão, seu filho, Roboão também, filho de Davi, né? Enfim, Adão e Eva, José, né? Temos vários exemplos bíblicos de coisas que aconteceu no passado, mas que acontecem em nossos dias e nós não podemos fechar os olhos ou então tapar o sol com a peneira para aquilo que pode ser um inimigo potencial em nossa vida, né? Então nós devemos realmente abrir os nossos olhos, abrir as nossas percepções espirituais, né? Para entendermos que, como diz aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que é branco é prata, né? Então nós precisamos realmente focar não só no que está fora e pode ser potencialmente
um inimigo, mas também tomar cuidado com aquilo que está dentro, né? Que também pode se tornar também, muitas das vezes se torna o pior inimigo, né? Muito mais do que aquele que está fora de nós, fora do nosso controle, fora de nosso alcance, né? E fora também das nossas possibilidades de, muitas das vezes, poder ter uma reação assertiva, né? E que nos traga algum benefício, né? Nesta semana, querido, nós vamos estudar aí um personagem muito emblemático desta lição desta semana, né? Nós estamos caminhando aí para o capítulo 7 do livro de Josué, você pode conferir aí na sua lição, né? Então, nós temos aqui a história do capítulo 7 é a seguinte, né? Os israelitas são derrotados pela cidade de Ai, né? Ou seja, logo após que eles ganharam a batalha contra Jericó, né, a próxima cidade era Ai, né? E eles estavam todos animados, né, todos em polvorosa, todos já contando com a vitória, certo? E beleza. E Josué, então, ele demonstra isso, a linguagem bíblica deixa isso muito bem claro, né? Porque como Israel era um poderoso, uma poderosa nação, né? Que saiu do Egito, né? Com praticamente 2, 3 milhões de pessoas, né? Então eles tinham muitos soldados, né? Muitos homens aí, depois de 20 anos, já podendo servir em guerra, né? E aí, nessa altura do campeonato, Josué seleciona entre 2 a 3 mil homens para poder lutar contra uma cidade pequena, né? E aí, um número reduzido de exército, de pessoas, enfim, né? E beleza, Josué reúne essas pessoas e eles vão para a batalha. Chegando lá, nessa cidade de Ai, né? Eles são vergonhosamente derrotados, né? Foram mortos ali 36 homens e o restante estava fugindo para o arraial israelita, né? Para o seu próprio arraial, né? Beleza. Chegando ao arraial, né? Aí eles ficaram envergonhados e tal, né? E não só. Aí vem Aí Josué pergunta a Deus, né, o que está acontecendo, né, enfim, né? Por que aconteceu isso com Israel, né? Porque eles, assim, selecionaram entre 2 a 3 mil homens para lutar, enfim, e chegaram lá, foram envergonhados e acabaram voltando para casa com as mãos vazias, né? E aí, durante essa conversa que Josué teve com Deus e Deus teve com Josué, né, foi revelado a Josué, né, que alguém dentre as tribos de Israel fora pego numa batalha, possivelmente de Jericó, fora pego cobiçando uma capa babilônica e alguns ciclos de prata, né? E só que essa pessoa não se declarou, não se não se autodenunciou. Olha, eu peguei isso por engano, tal, mas estou aqui para devolver, enfim, para queimar, tocar fogo e tudo mais, né? A pessoa, ela
não disse nada. E essa pessoa era Acã, né? Então, nessa semana, nós estamos a falar aí sobre Acã, né? E aí, Josué, então, foi até Acã e falou, por que que você fez isso, né? Mas antes disso, Deus havia estabelecido sorte, né? Uma espécie de um jogo, como foi semelhante aí a crucifixão de Cristo Jesus, né? Eles lançaram sorte para ver com quem ficaria a roupa de Cristo Jesus. E assim então foi feito da mesma maneira, algo semelhante, mas com o objetivo de revelar quem era o que estava escondendo as coisas que havia pegado, né? Então foi tribo por tribo, família por família, homem por homem, até chegar na tribo de Judá, a, na família, né? Porque a tribo de Judá são muito grandes, são enormes, né? Chegou na tribo de Judá, chegou na família que pertencia a Acã, né? E aí chegou então nessa família que pertencia a Acã, e dessa família que pertencia a Acã, chegou até o Acã, né? Então foi descoberto, né? E ele não falou nada, absolutamente, né? Porque enquanto Deus agia de um lado, Acã poderia agir de outro, né? Assim que começou a sorte, foi tribo por tribo. Se na primeira tribo ele já levantasse a mão, né, para dizer, olha, fui eu, estou arrependido e tal, não deveria ter feito isso realmente, por isso, por isso, por isso, mas aqui estou com o coração arrependido, por isso, por isso, por isso, né, apresentasse as razões ali, né, Deus com certeza teria poupado a vida de Acã e de toda a sua família, né, mulheres, filhos, enfim, né. Vamos estudando aí a lição, né? E aí foi feito isso, né? Houve aí uma quebra, né? Por quê? Porque é o tal do pecado escondido, né? O pecado escondido em Acã, na tribo de Israel por inteiro, levou a Israel à derrota, né? Levou Israel a ser derrotado, né? Por quê? Porque um único indivíduo resolveu por si só encobrir o seu pecado e não manifestar ele para os líderes, né? Que poderiam clamar a Deus por ele e Deus então poupar a vida dele. Mas ele não fez isso. E ele, infelizmente, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que ele pagou com a própria vida, né? Então aqui, olha só, o pecado de Acã, né? Então na parte aí da segunda-feira, né? Passamos o sábado, o domingo, agora segunda-feira, o pecado de Acã. Realmente, exatamente foi que eles descobriram, né? A, que a capa babilônica estava com Acã, que os ciclos de prata também estavam com eles, né? O pecado foi revelado, né? O que era escondido foi revelado, né? E aí então Deus, por que aconteceu isso? Porque Acã ele havia pegado o que não lhe pertencia, correto? Então, assim, Deus revelou, eu falei um pouco antes e vou falar agora, né? Deus revelou por meio da sorte a sua graça, ok? Porque enquanto estava tribo por tribo, até chegar em Judá, são 12 tribos, né? Até chegar em Judá havia muito chão pela frente, porque ia por tribo, ia por família, tribo, família, pessoa, tribo.
família, pessoa, tribo, família, pessoa, até Judá, né? Ou seja, o processo não foi rápido, o processo demorou, né? E Deus, com essa demora proposital, estava querendo chegar ao coração de Acã. Esse que é o objetivo, né? Chegar ao coração de Acã, chegar ao seu coração também aqui em nossos dias, né? Deus quer chegar em seu coração, em meu coração, em nosso coração por completo, né? Então, Deus fez isso para demonstrar a sua graça, né? Assim como de Gênesis a Apocalipse, Deus demonstra a sua graça de diversas maneiras, né? E fica a critério do ser humano responder de acordo com a graça de Deus ou não, né? Fica no livre-arbítrio do ser humano, correto? Mas aqui Acã, ele foi um pouco, digamos, presunçoso, né? Achou que não ia ser descoberto tão facilmente e por isso ele realmente não se entregou a Deus, né? Por completo. Então o pecado foi descoberto por por meio de sorte, né? É claro, obviamente, guiado por Deus, guiado pelo Espírito do Senhor, né? Essa era uma prática comum naqueles dias, tirar sorte, né? Foi assim com Jesus Cristo, com as roupas de Jesus Cristo, lançaram sorte para ver quem é que ficava com as roupas, né? Lançaram sorte também no evento de Jonas, né? Quando jogaram Jonas do barco para o mar, também houve ali um processo de sorte, né? Então era uma prática comum, né? Era uma prática que não só israelitas faziam, mas outros povos também, né? E quando essas práticas estavam contextualizadas no povo de Deus, Deus tinha a sabedoria de guiar este processo, né, para executar a sua vontade, né? Então Deus guiava, Deus orientava, Deus cuidava de cada etapa do processo, já que até ali, né, até a monarquia também, né, do Êxodo até a monarquia, a nação de Israel fora teocrática, tá certo? Então Deus é quem estabelecia as regras, Deus quem estabelecia os limites, Deus quem estabelecia as normas para se viver em seu povo, correto? Na lição de terça-feira, Escolhas Fatais, temos aí a triste notícia, né? Do verso 19, exatamente, verso 19 a 21, né? Porque daí esse processo ganhou proporções, abrangeu toda a nação, inclusive Judá, inclusive a família que pertencia a Acã e o próprio Acã, né? E chegou então a vez de Acã, aí sim é que Acã resolve se manifestar, né? Resolve se pronunciar, mas já era tarde, né? A graça já tinha sido esgotada, né? Então, como diz o título da lição, escolhas fatais, né? Então, certamente, neste caso, já não havia muito o que se fazer, né? Deus havia dado oportunidade, Josué também havia dado oportunidade, né? Desde o primeiro versículo de Josué 7,
até esse fato, até o verso 18, 10, por ali, né? Ou seja, durou um tempinho, né? Até todo esse processo acontecer. E Acã, não sei, não dá para saber, mas parece que Acã não percebeu que esse tempo que eles estavam oferecendo era tempo precioso para ele reconhecer o pecado e deixar as coisas com Josué. Josué, obviamente, queimaria tudo aquilo, né? E ficaria tudo bem, né? E vida que segue, como nós falamos usualmente, né? Mas isso não foi possível. E então, a confissão que não valeu, ele confessou por, pelas circunstâncias, né? Ele confessou mais depois que todo mundo ficou sabendo e tal, e já não tinha como mais negar, aí que ele confessou. Né? Confessou mais para desencargo de consciência, tal qual foi com o seu amigo, né, entre aspas, porque não se conheceram, mas tiveram o mesmo caminho, Judas, né? Então, logo que Judas reconheceu que havia feito besteira, ele quis voltar atrás, né? Logo que Acã reconheceu que fez besteira, quis voltar atrás, mas não deu para voltar atrás, né? Infelizmente, a graça de Deus, ela é misericordiosamente séria, né? Então é por isso que nós não devemos debochar, zombar, enfim, mesquinhar, né, com a graça de Deus, né? Devemos realmente levar a sério a oportunidade que Deus nos dá de nos entregar a Ele, né? Nossa vida, nossos planos, nossos objetivos, nossos pecados também, né? Quer seja que eu conheço ou quer seja que não conheço, devemos entregar a Deus, né? Porque Deus sabe o que faz com nossa vida, né? Então isso me deixa muito à vontade para falar com não só contigo, mas para falar também com o Rei do Universo, né? Porque Deus sabe as circunstâncias da vida de cada pessoa, né? Então, e ele trabalha com amor, ele trabalha com paciência, ele trabalha com perdão, né? Com restauração, com dignidade, né? E este foi o objetivo de Deus para Acã. Mas Acã não dá para perceber muito bem, parece que Acã não compreendeu isso, né? Não compreendeu, ou se compreendeu, compreendeu já muito, muito tarde, né? Então vamos aí para a lição de quarta-feira, né, que o tempo urge e precisamos terminar a semana. Na lição de quarta-feira, Josué capítulo 8. Aí sim, aí depois que Josué executou o juízo, né, na casa de Israel, né, ou seja, qual era a orientação de, de Josué? Aliás, de Deus, né? Apedreja toda a família de Acã, né? E depois queima ele, né? E todas as pessoas ali, né? Todas as pessoas, né? Animais, filho, enfim, toda aquela gente é eliminada da casa de Israel, né? Ah, pastor, que é isso e tal? Que coisa é essa? Por que isso e tal? Por que? Olha só, uma pena tão dura e isso, aquilo outro, né? Você pode me dizer, né? Mas eu te digo, caso você tenha
permanecido desde a lição 1 até a sexta agora, obviamente você passou pela quarta lição e pela quinta lição, ok? E na quarta lição nós vimos e estudamos o conflito por detrás dos conflitos, né? Então não apenas foi uma questão ali de eliminar, né? Não só uma questão simplesmente de eliminar, não. Ali Satanás estava já com a vida de Acã, né? Satanás havia se apossado de Acã, né? Porque Acã, ele mesmo confessa, né? Eu cobicei a capa babilônica e peguei alguns ciclos de prata, né? Então a cobiça, ela é pecado, né? E sendo pecado, a origem do pecado está em Satanás e não em Deus, ok? Ele poderia ter se renunciado, ele poderia ter levado até Josué? Poderia, claro, né? Josué teria aceito, queimado e ficaria por isso mesmo. Mas ele não fez. E por ele não fazer, ele mesmo se matou, né? A verdade é essa. Ele mesmo se matou. Por quê? Porque ele encobriu aquilo que deveria ser levado até Josué, né? Então veja que Satanás, ele domina o coração das pessoas quando elas não estão fazendo mais a vontade do Senhor, correto? Então essa, claro, e Deus aqui, obviamente, ele não ficou contente, não ficou alegre nem um pouco, né? Vemos lá em Pedro que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, na morte de ninguém Deus tem prazer, correto? Então aqui foi apenas uma punição, né? Para, obviamente, para que Israel pudesse se santificar, né? Porque havia pecado em Israel e caso Israel não cumprisse com a vontade de Deus, que era para eliminar o pecado, aquela nação iria sofrer muito, 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 correto? Então aqui nós vemos o quão importante é nós falarmos para Deus os nossos pecados, nossos erros, nossos pecados, né? Porque Deus sabe o que vai na nossa alma, né? E Ele espera que eu e você tenhamos intimidade com Ele, né? Porque é claro que se não falarmos, Deus conhece o nosso pecado, e se falarmos, Deus conhece o nosso pecado, né? A questão não é essa, a questão é que Deus quer intimidade com você, tal qual nós, né, pessoas casadas, enfim, né, tem intimidade com sua mulher, né, assim também Deus quer ter intimidade conosco por meio da oração e do estudo da Bíblia, né? Deus quer se mostrar, se revelar a cada um de nós, né? E tanto isso é verdade, que esse pecado é sério, né? Foi tão seríssimo que, olha só, uma vez resolvido, já vamos para a lição de quarta. Uma vez resolvido, capítulo 8 de Josué, que ele nos diz? Ai é destruída. Olha só. Agora sim, eles poderiam passar como um rolo compressor pela cidade de Ai e tudo certo, né? Por quê? Porque eles resolveram o pecado que havia em Israel. E uma vez resolvido o pecado, Deus se manifesta no meio deles
E a ordem que foi dada a Moisés lá atrás é repetida a Josué. Ou seja, diga ao povo que marche. Josué, então, liderou essa campanha, mais uma campanha militar, né, vitoriosa. Eles tinham já vencido Jericó e agora estavam rumo em direção a Ai para conquistar a cidade de Ai. Né? E de uma vez conquistado, aquela cidade ela se torna domínio israelita, ok? Na lição de quinta, né? Na lição de quinta, voltamos para Josué 7, versos 6 a 9. Aqui eu quero ler, né, e explicar uma coisinha para vocês. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentarmos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? E aí, Josué 10, 7 verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Né? Então, meus amigos, depois de saberem com quem estava o pecado, e depois de haverem feito o juízo, e depois de haverem feito a execução, né? E aí então eles foram para Ai, ganharam de Ai, né? Na batalha, né? Qual foi eu diria, qual foi a mola propulsora para eles ganharem de Ai? Né? Foi o arrependimento. Né? Josué se prostrou diante de Deus. A Bíblia não diz, mas imagino, creio que Josué deve ter chorado diante do Senhor. Né? E porque a pergunta aqui é muito forte, meus queridos. Né? Verso 7, por que que Deus, ele fala diretamente para Deus. É um desabafo, é um desafio, né? Claro, de modo respeitoso, né? Josué conhecia o Deus de Israel, né? Mas aqui está alguém que verdadeiramente amava o povo e se interessava pelo povo e queria o bem-estar do povo. E nesse contexto aqui que eu li, eles estavam por aplicar o juízo ainda em Acã. Né? Eles não tinham aplicado o juízo ainda, entende? Então, o processo passou, o juízo foi executado, enfim, e depois, né, a reação de Josué foi essa: por que, Senhor, nos tiraste do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus? Né? A primeira reação de Josué foi essa. Né? O princípio teológico que encontramos aqui, meus queridos, é a humilhação, é a humildade de reconhecer o erro e querer ir para frente, né? Querer recomeçar, né? Senhor, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, sou fraco, desgraçado mesmo, se declarar para o Senhor, né? E
o Senhor te dará poder, meu querido, minha querida, para você se levantar e caminhar em direção ao lar da eterna felicidade, né? E só pelos méritos de Jesus é que nós conseguimos fazer isso, né? Somente pelos méritos de Jesus, né? Então, depois que Josué clama a Deus, depois que ele se entrega a Deus, depois que ele se humilha diante de Deus, Deus revela o que tem que ser feito, ele faz, e aí ele limpa todo o arraial, santifica todo o arraial, todo Israel é santificado. E aí sim, agora vão para Ai e passa o rolo compressor, né? Porque Deus estava falando com Josué. Esta era uma guerra santa, meus queridos. Por quê? Porque toda vez que Deus se envolve numa guerra e faz dessa guerra prioridade, como que Deus faz essa guerra prioridade? Quando ele manifesta essa guerra para 2 de seus profetas. Ou seja, Moisés no tempo de Moisés e agora Josué no tempo de Josué. Ok? Então, quando Deus revela isso, é que a guerra está santa, né? Então, ou seja, Deus, ele tem a total soberania sobre os povos. E lembre-se que todos aqueles povos, incluindo Ai e outros mais, né, eles e a sociedade deles eram idólatras, né? O culto deles eram cultos pagãos. A forma de adoração deles era contaminada, né? Existiam práticas sexuais ali, não condizentes com a palavra de Deus, né? Então lembre-se disso. Eles tinham adivinhadores, eles tinham prognosticadores, eles adoravam os mortos, enfim. Tudo que está lá em Deuteronômio 18 é o que estas e outras nações praticavam, né? E todas estas práticas estavam sendo contrárias à orientação e à ordem de Deus, ok? Todas estas práticas eram contrárias à ordem de Deus, correto? E na lição de sexta-feira, para fechar a semana, né, temos o seguinte, que o mortal pecado, né, o pecado mortal, né, que determinou a morte de Acã foi a cobiça, né? Acã cobiçou e não só, mas guardou para si algo que não lhe pertencia, né? E isso foi severamente, Acã foi severamente punido por isso, né? Ele foi severamente punido, né? Então veja que esse pecado trouxe até ser descoberto, né? Não se sabe por quanto tempo Acã ficou com aquilo, né? Aliás, da Batalha de Jericó para a Batalha de Ai, teve um tempinho ali, né? E esse tempinho foi que cada vez que o tempo passava, pior ficava a situação para Acã, né? Então, como eu falei no começo, é o que a lição de sexta-feira volta a repetir, né? Ou seja, quando Acã reconheceu, já era demasiado tarde, né? Então, o que fica para nós aqui na lição de sexta é o seguinte: não seja tardio em confessar o seu pecado, em confessar o meu pecado também, porque todos nós somos seres humanos, somos
passíveis de erros, de pecados, enfim, e todos nós precisamos da graça de Cristo, né? Então não deixe a oportunidade da graça maravilhosa, da maravilhosa graça chegar em sua vida tarde. Chegue na graça de Deus antes que ela chegue em você, né? E assim nós seremos abençoados e absorvidos, salvos pela graça, né? Então nós vemos aqui que a graça ela se manifesta já no Antigo Testamento, sendo contrário ao que muitos pregam, né? Que a graça só é encontrada de Mateus, Apocalipse. Isso é um grande engodo, isso é um grande engano, né? A graça ela se apresenta de Gênesis a Apocalipse. Ela é um fio de ouro percorrendo os 66 livros da Bíblia. Amém? E que a graça esteja estendida para você neste momento. Vamos orar? Grande Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por nos dar a sua graça. Obrigado também por essa história maravilhosa, apesar de um desfecho triste, mas Acã teve a oportunidade de poder se entregar e ter salvo a sua vida. Mas ele, por algum motivo, não fez, não quis ganhar tempo, né? E na verdade ele acabou até o tempo que ele possuía. Que o Senhor hoje tenha misericórdia de nós e que venhamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para nos achegar a Ti em fé, em humildade e reconhecer não só as nossas virtudes, os nossos talentos, aquilo que temos em potencial para que o Senhor nos capacite ainda mais, mas também os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude a nos entregar a Ti, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que esta lição seja uma bênção na sua vida, né? Que estamos aí, né? Desde a primeira semana até essa semana agora, estudando sistematicamente a lição, né? Então temos aí um grande aprendizado, né? E vamos seguindo em frente, né? Estamos aí praticamente na metade do trimestre, tem muito chão ainda pela frente, e que Deus te abençoe, né? E lembre-se, né? Quem caminha com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus, nunca, 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 nunca estará só, ou andará só, mas sim, porque cada versículo é uma companhia diária que temos com o nosso Criador, né? Então, o autor, quero falar uma coisa para você antes que eu encerre, né? Este é o único autor que, enquanto lemos a Bíblia, ele lê juntamente conosco.